Boa tarde, estamos aqui mais uma vez no restaurante Latambui, aqui no Parque Shopping, no Espaço Gourmet. Mais uma entrevista relacionada ao setor produtivo, que é da indústria da construção civil. Para isso, trouxemos aqui hoje o presidente do Sindicato da Construção Civil, Dr. Luiz Carlos Botelho, e o seu vice-presidente, Jorge Salomão. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Jorge. Boa tarde a todos. Então, presidente, vamos começar falando sobre o Sinduscom, né? Eu gostaria que o senhor começasse a falar um pouco sobre esse trabalho de 2015 e o que vocês pensam com relação a 2016. O trabalho de 2015 foi um trabalho de restauração das condições dinâmicas para poderem permitir que 2016 aconteça, de fato, empreendimentos na área de incorporação e execução de obras próprias, particulares e do Estado neste ano. E chegamos ao final de dezembro com soluções pertinentes a uma situação de poder prosperar em ambos os campos. E um deles é a possibilidade efetiva de obtermos os pagamentos dos trabalhos efetuados em 2014. É importantíssimo receber o final de 2014 para elas terem caixa para continuar o trabalho. Mas nós também ficamos muito parados em 2015. E isso aí onera e piora mais para as empresas. Porque se você tivesse uma continuidade, mesmo que as empresas não tivessem recebido o anterior, mas estariam recebendo o ano normal, ficaria mais fácil. Mas foi um ano muito difícil, não só no GDF, no país todo. A gente tem observado que as empresas do país todo também não estão recebendo. E o caixa da construção civil está muito baixo. Mas existe assim alguma força política, alguma perspectiva política para que isso aconteça? Nós do Sinduscom, atuando com um diálogo direto com o próprio governador Rodrigo Hollenberg, também providenciamos uma medida que ficou finalmente aprovada e já trouxe algum resultado, que foi o Refis 2. Nós estamos falando de recursos da ordem de 600 milhões, dos quais 125, 150 milhões à vista. E o restante é parcelado em 15 milhões mês, até atingir os 600 milhões. Isso nós conseguimos e também conseguimos auxiliar bastante a aprovação do sistema de precatórios, que impedia a tranche 2 do Banco do Brasil, que foi a aprovação na Assembleia daquele pedido de antecipação do dinheiro de justiça, aquele que é depositado na justiça até ter o julgamento final, essa antecipação ao Caixa do Tesouro do DF. E assim nós vamos trabalhando, ajudando a criar soluções e a concretizá-las. Sim, então, mas o que a gente percebe é que o setor produtivo como está sofrendo muito aqui em Brasília, está sofrendo menos no Goiás, está havendo uma fuga para o Goiás, e da construção civil, das empresas construtoras, também está havendo essa fuga? Sim, está havendo essa fuga em cima de elementos factuais importantes. Um é o excesso inadequado de burocracia para o segmento dentro do Distrito Federal. E uma burocracia injustificável, ela não tem uma razão social para poder existir. Não só face à burocracia, mas face a uma questão tradicional, que é a questão de que as empresas que vieram de fora para Brasília, atraídas por um mercado fantástico que era o de Brasília, hoje, como a conjuntura nacional demanda dificuldade para elas, elas estão também reduzindo, enxugando os seus investimentos na cidade. E como o entorno, né,
aqui está crescendo, quer dizer, o crescimento então é muito maior na área da construção, né? Porque a população de lá está muito acelerada, né, o crescimento. Então está muito melhor construir no entorno do que construir no DF. É porque a construção no entorno é uma construção de nível a atender a uma renda muito menor do que a do Distrito Federal. Então são construções mais populares, são construções da Minha Casa Minha Vida, e construções, seja do nível 1, do 2 ou do 3, mas Minha Casa Minha Vida. E como há disponibilidade de terreno e a demanda, e havia, né, porque agora deu um interpasso, financiamento, elas estavam no nível de progresso alto. Hoje isso também deu conjunturalmente uma queda. O que acontece? O setor tem emprego, o funcionário da construção civil compra no comércio, o comerciante compra a casa. Então é o giro do dinheiro que precisa de ter. É uma engrenagem, né? Engrenagem. Você não pode cortar a engrenagem em ponto nenhum. Ela é completa. Se você cortar em um ponto, ela para de andar. O ciclo econômico é sempre um círculo. E nesse ciclo, presidente, entra a questão do trabalho, né? Quer dizer, o emprego, com isso a construção civil é o maior empregador, né? Todo mundo sabe que a construção civil é responsável pela maior quantidade de emprego, né? Em Brasília, em dezembro de 14, nós tínhamos 90 mil funcionários direto na construção civil. Direto significa empregado diretamente, carteira registrada. Hoje nós temos 20 mil. Nós tivemos um desemprego de engenheiros em 2015 da ordem de 600 engenheiros. 600 engenheiros. 600 engenheiros. Uhum. E cada engenheiro você tem uma quantidade de emprego que ele leva para a indústria. Então, quando você demite um engenheiro, é sinal que você demitiu muitos funcionários. Entre 100 e 150 em postos de trabalho por engenheiro. Por engenheiro. Então, por isso que de 90 mil veio para 20 mil, caíram 70 mil. Sim. Jorge, hoje, né, a gente sabe que, apesar de alguns acidentes, né, de percurso aí, mas a sustentabilidade é muito importante, né, para que o planeta possa sobreviver, né? E na construção civil, hoje as construções novas estão obrigadas a vários projetos, né, ligados à sustentabilidade. Isso encarece o projeto e por isso afeta mais ainda o mercado, ou isso é uma boa notícia? Como é que você vê? Tudo que é programado é barato. Tudo que você tem que cortar no meio do caminho para executar fica mais caro. Então tudo que você põe no projeto, você projeta, tem regras e você coloca no projeto e executa da forma que foi projetado, não fica mais caro. Ao contrário, vai ficar melhor, e esse é o caminho não só de Brasília, do Brasil todo. Na verdade, do mundo todo, né? Isso. Então isso é a consequência natural. Isso vai ter que existir. Essa mudança, ela vai existir e cada ano que passa é mais forte. Hoje, as construtoras, não saía mais barato hoje colocar as placas fotovoltaicas e poder proporcionar até mesmo uma energia alternativa? Nós estamos vivendo um vazio que ele não é permanente. Logo à frente, nós teremos reposto toda a nossa condição de produção hidrelétrica. Mas hoje não falta energia elétrica, um grande apagão, porque o país está em recessão absoluta, na verdade, depressão. E quem está em depressão, você pode ver que a indústria cai todo semestre em 6%. Não está tendo uma demanda que ultrapasse a condição de produção atual, até com as termoelétricas aí a pleno vapor. Nós temos que ter, até pela sustentabilidade, um ingresso rápido em energia fotovoltaica, porque a eólica já está dinamizada no país. É só questão de continuidade de investimento. A termovoltaica,
ela já caiu 50% no custo, mas ainda está o dobro da eólica. Escala, né? Quer dizer, se a gente aumentar a escala de produção, tudo vai ficar mais barato. Então nós não estamos fadados a um insucesso energético, mas estamos casados com o insucesso de gestão. Então você acha que isso implantado na construção civil com planejamento, um suporte, lógico, né, do Estado, a gente teria uma construção melhor, respeitando, né, o meio ambiente, a sustentabilidade. Criando novas alternativas e barateando muita coisa. Então, vou chamar agora para o intervalo, a gente vai para o intervalo e vamos voltar falando sobre a questão política, quer dizer, né, como é que nós estamos politicamente aqui em Brasília e no Brasil, relacionado, lógico, ao mercado da construção civil, e vamos falar também do ENIC. Então, ENIC significa o Encontro Nacional da Indústria da Construção Civil. Ótimo. Que é feito uma vez por ano no Brasil. Então falaremos sobre a ENIC. Voltamos aqui no Latambuí, no Espaço Gourmet do Parque Shopping, no Almoço Conosco, hoje entrevistando, conversando, um bate-papo aqui com o Dr. Luiz Carlos Botelho, presidente do Sinduscon, e o vice-presidente do Sinduscon, Jorge Salomão. Então, presidente, vamos agora falar um pouco sobre a questão política, né? Nós estamos aqui em Brasília e parece que Brasília está sofrendo mais do que os outros estados, né? Porque aqui nós temos crise política, nós temos crise econômica, falta de recursos, né? E principalmente a falta de perspectiva, né? Então, vendo esse cenário como está hoje, como é que a gente vai sobreviver a isso tudo aqui em Brasília? Nós tivemos um trabalho de gestão forte do governo do Distrito Federal atual, que reduziu o custeio do Estado no Distrito Federal. Mas ao reduzir esse custeio, não foi dada alguma prioridade para também reduzir a perda de arrecadação. E não é pelo aumento das alíquotas, é pela geração de produção. Isso não aconteceu. O que é que nós esperamos para este ano? Estamos apostos para poder cooperar, participar, ajudar, criar soluções, gerar trabalho, gerar condições para que a arrecadação cresça de uma forma que não seja só por aumento das alíquotas. Cresça porque o produto cresceu. E para isso nós estamos certos de que depois de um ano de governar e conhecer a máquina do DF, ver as coisas, o staff do governo atual, do Estado, volte-se para a condição de abrir dinamismo para a produção. Essa é a nossa reivindicação. Dentro desse um ano de governo do Rodrigo, ele se deu uma nota 7, né? Isso foi publicado e tudo. E escutou muito né, o setor produtivo, tiveram várias reuniões com o setor produtivo, Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, mas de concreto ainda nada se fez. O que está acontecendo, né, junto com o governo, o empresário? É falta realmente de entrosamento? O que está faltando para que isso aconteça? Todo início de governo, ele está muito preocupado, aquela bolha, né? Ele fica dentro de uma bolha. Quando ele sai da bolha, ele descobre que ele tem parceiros fora da bolha, e esses parceiros é o setor produtivo. Não existe outro parceiro para o governo que não seja o setor produtivo. E aí as boas ideias não só vêm do governo, o setor produtivo tem condição de dar ótimas ideias. Eu acho que esse ano de 2016 não pode ser igual a 2015, tem que ser melhor. É obrigação de todos nós que o ano seja melhor. Para isso nós temos que sentar na mesma mesa e trabalhar junto. Esse sufoco da bolha no ano passado para os governantes foi imenso, mas dentro da bolha. E isso trouxe o quê? Aumenta os impostos e sai da agonia de fechar a folha, fechar a folha, pagar a folha, fechar a folha, pagar a folha, arrecadar para poder pagar a folha.
Só que é o seguinte, a progressividade das despesas, com folha e com outros elementos de custeio do Estado, vai comer, neste ano de 2016, a importância da geração que poderá ocorrer dos impostos com as alíquotas alteradas para cima. Ou seja, o que ele vai arrecadar mais porque engordou as alíquotas, vai ser usado para continuar dentro da bolha. Quer dizer, é um ciclo... É um ciclo mais negativo. Negativo. Quer dizer, não, negativo. Ele aumenta a alíquota e vai Então, arrecadar menos. O que é preciso fazer? Gerar desobstruções aos investimentos e fazer investimentos, seja com recursos internacionais, seja com recursos do nosso sistema financeiro, de onde provier, seja do fundo de garantia, seja de onde provier, estes investimentos farão a criação de postos de trabalho, uma distribuição de renda e gerarão impostos para fugir da bolha. Então, quando o Jorge disse que a solução está no setor produtivo, é verdade. É preciso trabalho, é preciso trabalhar e não impedir ou amarrar o trabalho para uma velocidade pouca. Agora, o que explica essa deficiência, o que explica esse agarro na burocracia que vocês têm uma dificuldade danada com o alvará de obra, com o alvará, com a BITS? O que é que falta nisso? Cronograma com data e meta marcado para tem que terminar tal dia e obrigado a terminar. Isso falta ainda. E nosso objetivo do Sinduscom esse ano, da ADEME e da Asbraco, é que a gente consiga, neste ano, resolver desta burocracia pelo menos os 5 que restam. Isto já trará um fôlego à condição de investimento. Por outro lado, existem investimentos de infraestrutura, investimentos públicos, que precisam de ter prioridade para ocorrer. E esta condição de transformar 0 em 10 não é uma condição isolada do setor público. A condição do setor público fazer isso é pequeníssima. Mas a do setor privado, a do investidor, a do setor produtivo de modo geral, a do empreendedor, é grande. Aquilo que às vezes é visto como inviável, ele é capaz de tornar viável. Então o que nós estamos precisando muito é dar liberdade e apoio ao setor produtivo. Importante que ele está dizendo, você vê, ele está te fazendo, ele está te dando uma resposta. Nós não estamos falando de política, nós estamos falando de Brasília. Sim. E é uma continuidade que vem os próximos governos. Nós estamos preocupados com Brasília. Brasília tem que estar sempre dando um passo à frente. Sim. E o programa Morar Bem, como é que está esse programa Morar Bem? Porque ele foi um grande incentivador, porque a gente percebeu que o pequeno, o pequenininho, o pequeno, o médio e até os enormes empresários da área de construção civil abraçaram a ideia e realmente criaram um desenvolvimento muito grande em função desse programa, né? As empresas grandes que estão no Morar Bem, elas estão com dificuldades também. De solvência, dificuldade da liquidez, que vem carreando no Brasil todo e também para elas. Mas aqui no DF, elas estão, neste começo de janeiro, elas estão um pouco melhor contempladas do que em muitas outras praças do Brasil. Elas estão mais atendidas. E por isso a prosperidade aí que nós olhamos à frente imaginando que ele irá bem ainda. Olha, presidente, eu queria agradecer, né, o senhor e o Jorge aqui, e a gente já está chegando ao final, né, desse quadro de hoje, mas os assuntos, né, a gente tem que trazê-los de volta aqui para a gente continuar a falarmos sobre o setor produtivo e principalmente sobre a construção civil. Mas antes disso, eu gostaria que o senhor falasse sobre o ENIC, né? O ENIC é o Encontro Nacional da Indústria da Construção Civil. É um encontro anual, proporcionado
pelas diretrizes da Câmara Brasileira da Indústria da Construção e executado, elaborado por um dos seus sindicatos. Este ano, no Paraná, em Foz do Iguaçu, nós vamos ter o 88º ENIC. Este ano que vem, de 2017, nós vamos ter os 60 anos da CEBIC. E o 89º ENIC ficou escolhido, ficou eleito o Sinduscon do Distrito Federal para conduzi-lo, para proporcionar isso à classe. Nós, no Sinduscon, já começamos a trabalhar a organização desse ENIC em dezembro de 2015. Estamos já trabalhando. E iremos ao 88º lá no Paraná para mobilizar, para movimentar toda a classe empresarial para o 89º com os 60 anos. E nós estamos dispostos, dada a conjuntura nacional, as diversas dificuldades que o país também passa, a buscar que neste ENIC de 2017 nós tenhamos 2.500 empresários em Brasília. Ou seja, nós queremos oportunizar meios, organização, qualidade, atrativos, temas e motivação para que tenhamos os 2.500. É um congraçamento de forma forte, de forma importante para a cidade, importante para o Estado do Distrito Federal, importante para o seu governo, para o governador, importante para as autoridades. Uma das razões de termos sido escolhido é porque Brasília hoje é centro de voos, é centro de uma série de condições e também é um centro político do país. Que bacana, então vamos divulgar. Agradecemos Estamos da partida. Vamos divulgar o ENIC. Vai ser, você fique convidado. Pronto, vamos pegar então Luciano, tem esse negócio aqui, né? Vocês estão Estou convidados. me comprometendo junto ao nosso público aqui, que nós estaremos junto com vocês aí nessa empreitada do ENIC 2017. Dia 25, 26 e 27, isso, 25, 26 e 27 de maio. Que se Deus, né, nos ajudar. Muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Nós estamos sempre dispostos a dialogar e falar dos problemas, mas com as suas soluções junto. O Sinduscon está aberto a vocês, a todo o público, aos nossos associados, e precisar do Sinduscon, estamos aí. Agradecemos. Muito obrigado pela audiência de hoje e estaremos de volta no próximo domingo com novas entrevistas e falando mais sobre política local e setor produtivo. Muito obrigado, boa tarde.